Olá pessoal, vamos mudar a câmera. Bem-vindos a mais um podcast, episódio, né? Do podcast da Rafus Press. Hoje conversa sobre tradução, no qual nós vamos abordar um trabalho muito importante, que foi meu primeiro trabalho publicado pela editora Carambaia, né? Que é justamente O Dia do Gafanhoto e Outros Textos de Nathanael West. Tradução de Alcebiades Diniz, essa bela capa da Carambaia, né? Que é uma capa bem inspirada, né? Tem uma influência de cartazes de propaganda dos anos 30, especialmente, né? Tem uma pegada tanto Art Nouveau quanto de vanguarda e diretamente relacionada à trama. Esse material foi interessante porque eu já tinha traduzido à altura que eu fiz essa tradução, né, que é de 2000 e, só confirmando, 2000 e... Ixi, não tem... as edições da Carambaia eram mais sofisticadas na época, né? 2015, né? Meados da década passada. O que aconteceu? O Fabiano Cury e a Graziella já tinham me chamado para trabalhar com a tradução de Wells, né? O Fabiano tinha achado muito interessante, né? Digamos assim, o meu trabalho de doutorado, né, que foi exatamente examinando a obra de Wells que eu traduzi, uma delas, né, que é a Guerra nos Ares, né, Guerra nos Céus. E aí eu tinha feito a tradução, mas o Wells só entrou em domínio público, acho que 1 ou 2 anos depois, de 2015, 2014, que eu tinha terminado. Então, para não ficar parado, e como eu tinha tempo, né, estava trabalhando nessa época no finalzinho do meu pós-doutorado, primeiro pós-doutorado, que foi justamente a tradução do Ballard, né, do Atrocity Exhibition. Aí acabei fazendo em paralelo esse, né. O West, ele morreu em 1940 num acidente de carro, com 37 anos. Então ele foi um autor muito jovem, faleceu muito jovem, sem ter muito tempo de desenvolvimento, digamos assim, do material literário propriamente dito, né? Então, ele trabalhou com novelas e narrativas curtas. Ele começou a explorar alguns experimentos por exemplo, poesia. A contística dele tinha uma variação de registro interessante entre crônica e conto propriamente dito. Mas, assim, o estilo, né, ainda estava em desenvolvimento. Então, ele foi esse tipo de autor que morreu muito jovem, né? Muito antes de ter tempo de realmente, digamos assim, refinar o material literário dele. Mas deu tempo para escrever uma obra-prima, porque O Dia do Gafanhoto é uma obra-prima, né? Mas voltando então ao contexto de tradução, eu tinha ouvido falar já desta edição aqui, que é justamente da Library of America. A Library of America, que é uma edição da... Deixa eu ver só de qual editora é. Essas edições Library of America são lindíssimas. Library of America. Elas são uma espécie de Pleiade, né? Aquela da Gallimard, a coleção Pleiade, americana. Então, todo grande escritor americano, Faulkner, acho que ultimamente até Poe, né? Acho que até o Lovecraft entrou, né? Todo grande escritor americano, Hemingway, né? Ele entra nessa coleção. Uma parte da obra dele, às vezes tem vários volumes, né? Dependendo do autor, tipo um Hemingway, né? Que diferente do West morreu velho e pôde escrever muito durante a existência. Mas é uma obra, é um livro com bastante material crítico. Bastante não, mas tem um pouco de material crítico e faz um levantamento muito bom das obras. Uma cronologia, esse, por exemplo, tem 800 páginas. Né? Então tem várias cartas aqui e tinha uma série de contos. Né? Tinha as 3 grandes novelas, que é The Dream Life of Paul Schnell, Miss Lovely Hearts, que é Miss Corações Solitários, né? A Cool Million e The Day of the Locust. Essas 4 novelas, né? A última é essa aqui, né? O Dia do Gafanhoto.
Essas 4 novelas fazem meio que a base das obras dele, mas ele também escreveu alguns ensaios, um sobre Eurípides, inclusive, e vários contos não traduzidos, né? Umas histórias assim, alguns poemas, né? E esse material está todo coletado aqui, várias cartas. Então, eu conhecia já esse livro, solicitei para Fabiana e Graziella, né, da Carambaia, se eles tinham como adquirir, para eu poder traduzir direto numa edição bem estabelecida, que é essa Library of America, como eu mencionei. Esse barulho é meu gato, destruindo alguma caixa. E eles concordaram, né? Então, passou uma semana, eu recebi esse livro em casa, né? E aí eu comecei realmente o processo de tradução para valer, né? Como foi então o processo de tradução? A novela O Dia do Gafanhoto, ela é uma novela bastante, digamos assim, estruturalmente simples, né? É a história de alguns underdogs, né? Vamos dizer assim, alguns desses personagens que são muito oprimidos e vivem vidas assim de fracasso, de derrota, no contexto glamuroso de Hollywood. E é interessante porque todos os personagens são assim, inclusive o protagonista que tem até um emprego como desenhista de produção, de filme. Mas nem todo filme é glamuroso em Hollywood. Isso que é interessante, porque o Dia do Gafanhoto ele se passa nesse universo hollywoodiano, que já nos anos 30, né, na época que o livro foi escrito, já era um universo glamuroso, né? Já tinham estrelas, já tinha gente muito rica, estúdios com muito dinheiro, não é? E uma indústria realmente cinematográfica, capaz de produzir cenários no meio do nada e gigantescos, né? Tem umas, ao mesmo tempo, isso tudo no meio da Califórnia, que é uma região um pouco desértica, né? É uma região assim de cidadezinhas, cidades um pouco menores, mais ou menos interligadas por uma rede de estradas de solidão, né? Então o nosso amigo Nathanael West, ele desenvolveu isso muito bem, né? No livro dele. E é interessante que ele já capta, né? Quer dizer, como essa indústria já estava formada, isso nos anos 30, 20, 30, né? Ele já capta vários desdobramentos posteriores relacionados a ela, né? Essa coisa de você caçar possibilidades de ficar mais conhecido, da indústria mastigar e cuspir fora as pessoas. Tudo isso existe no livro, né? Dos figurantes. Então, a narrativa já apresenta esses personagens típicos, né? Dessa estrutura mais ou menos consolidada, que é a de Hollywood. E o que é interessante é que, como eu disse, os personagens, eles não têm... tem alguns personagens ricos que são bem secundários, né? Tem uma coisa de filmes, né? Secreta não, mas íntima, né? Na casa de um deles, que é quando começa a narrativa. Digamos assim, personagem central da trama, na verdade, é esse desenhista que eu falei, né? Todd Hackett. E ele tem uma visão interessante porque ele tem uma ideia, ele mesmo tem uma ideia, acalenta uma ideia de fugir desse universo fechado. Só que a ideia dele é artística, né? Ele quer compor uma espécie de grande painel do universo em desintegração que o rodeia. E esse grande painel ele planeja, ele chama o Grande Incêndio da Califórnia, né? De Los Angeles. E, enfim, é claro que isso não, ele não chega a concluir isso, e esse grande incêndio é mais ou menos o que vai acontecer na trama, né? O outro personagem, que é o Simpson, acho, né? Aparece bem mais pra frente, e a personagem feminina, né? Que também aparece bem mais pra frente, Senhorita Martin, né? É o Harry, né? Esse é um outro personagem, esse é bastante explorado, né? E nesse universo, quer dizer, as pessoas se devoram ali nesse mundo pequeno, né? Em que você nunca vai se tornar uma celebridade de fato.
Então ele aproveita muito bem esse universo e constrói uma trama muito sólida. E é uma trama muito visual, né? É uma trama baseada em ekphrases, basicamente, em estruturas visuais em que você percebe a articulação de todas essas, digamos assim, relações problemáticas, né, dos personagens. Um dos momentos altos da trama, aliás, é justamente a rinha de galo que é montada na casa do Simpson lá do. Ele chama Simpson, aliás, do Harry, eu acho, né? Que é o personagem mais explorado, né? Vai o Rico, que é o Claude, vai o Todd e vai um anão que o Todd encontra, que também vive ali em Hollywood, etc. E eles se encontram com dois figurantes, um mexicano e outro que seria amante, né, da protagonista, né, da personagem ali feminina central da trama. E eles resolvem então fazer uma rinha de galo, né, porque o mexicano, né, o figurante mexicano, ele tem galo de rinha, né, que ele leva para casa do coitado desse personagem que é apaixonado pela personagem feminina central. Eu não lembro o nome de todos os personagens, evidentemente, mas tem até na internet, né? Não é grande problema. E aí vem a cena, vem, digamos assim, e é longo, isso ocupa bem umas 20 páginas do livro, a descrição da rinha, porque ela é muito gráfica e é muito bem feita e é muito evocativa de uma série de questões ali. Ao mesmo tempo, ela é muito material, exatamente por ser muito gráfica, né? Ela tem um elemento simbólico desses personagens que se matam quase que à toa no fim das contas, né? Então, é... e é interessante cada detalhe. É nítido que o Wesley deve ter visto uma, né? Cada detalhe de preparação dos galos, de colocação das lâminas nas esporas, da maneira como os galos se comportam, da maneira como você faz o galo se recuperar quando está muito ferido, né? Chega a perder o bico, né? Aliás, um dos galos perde, porque afinal estão com lâminas de aço, né, no lugar das esporas. Então eles têm cortes terríveis, né, durante essas rinhas. Então é um momento assim bastante efetivo, bastante gráfico e que tem um impacto grande e que o leitor demora um certo tempo para alinhavar simbolicamente, né? Porque tem outros, depois vai ser uma sucessão, né? Uma barragem de momentos assim visualmente impactantes, né? Tem também a batalha, né? Que o Todd Hack está meio que montando a cenografia, né? A batalha napoleônica no meio lá da Califórnia, do deserto da Califórnia, que é ridícula e ao mesmo tempo violenta, mesmo sendo tudo encenado. E, e tem os sonhos, assim, os desejos dele com a protagonista feminina que são bem brutais também. É um livro bastante brutal, né? O final, então, é absurdo. E essa brutalidade é óbvia que é um reflexo, né, desse universo sem esperança que esses personagens se movem. Quer dizer, você está cercado de gente milionária que trabalha no que quer, em produções que alcançam o mundo inteiro. Então essa pessoa ela é um ídolo para todo mundo do planeta, já nessa época. E você ali vivendo praticamente à míngua, né? Vivendo do que você consegue obter com serviços subalternos ao extremo. Então esse contraste, né? E o West percebe bem, esse contraste cria uma psicose nas pessoas, né? Então esse romance brilhante, né? É incrível que o livro ainda não está esgotado, é fácil achar. Ele não é muito barato, mas é fácil, uma edição bonita, né? Como vocês podem ver aqui, capa dura. E assim, além do conto, eu selecionei ainda uma série, 8, 8 textos extras de Nathanael West que nunca foram publicados e estão nessa coleção. Estão nessa edição de luxo, né, da Biblioteca Americana. Que são justamente
Um dos únicos poemas que ele escreveu, Queimem as Cidades, e alguns contos, o ensaio, notas, né, sobre violência, que é um texto meio solto, um ensaio bem breve, acho que até um esboço de ensaio sobre Eurípides, que tem muito a ver com a trama que ele constrói aqui. O tipo de estruturação, né, trágica do Eurípides tem muito a ver com esse monte de personagens, com essa não preocupação com unidades, né, com essa unidade aristotélica, e mais essa percepção mais visual, mais de impacto, né, que era bem típica do Eurípides. E alguns contos, O Garoto da West Urner, O Impostor, que é um conto genial, absolutamente genial, a respeito de um artista que finge que é louco, mas acaba ficando louco mesmo, né? É incrível porque ele não é um artista, ele meio que se passa por um artista, ele não tem talento nenhum, para conseguir essas bolsas, né, que o governo, as empresas americanas forneciam já nessa época, tipo Bolsa Ford, né? Tem algumas para artista. E ele então faz um monte de maracutaia para continuar recebendo a bolsa. E a última sendo fingir que é louco. O acordo comercial, que é, como o nome diz, né, como já era a discussão para você vender os direitos da sua obra num lugar cheio de mercenários, igual a Hollywood. Três Esquimós, que é um conto simples, que é mais ou menos citado, né, é uma fábula, quase uma fábula, que é citado aqui no Dia do Gafanhoto. E o poema, né? Então, assim, é um livro bem completo, de certa forma, tem bastante material. E é uma pena, muita pena mesmo, que ele não seja mais lido, né? Não seja mais conhecido. Porque o Nathanael West é um autor, como eu falei, ele faleceu cedo, ele não pôde nunca escrever um Buddenbrooks, não é um Manhattan Transfer, sei lá, Retrato do Artista quando Jovem, Ulisses, né? O mesmo o Kafka, né, que morreu cedo, ele ainda conseguiu escrever O Castelo, conseguiu escrever A Metamorfose, conseguiu escrever América, né? Então, ele deixou uma obra sólida, mesmo tendo uma vida curta. A obra dele seria talvez ainda mais sólida, né? Se ele tivesse morrido mais longo. Mas o West morreu cedo e começou a escrever tarde, né? Então ele não teve tempo de burilar mais a obra dele, mas mesmo assim conseguiu produzir algumas obras-primas que eu traduzi, né? Enfrentei nessa desafio de traduzir um material fartamente visual para o português. Então a Rinha de Galo foi um desafio, mas mesmo o Fabiano reconheceu e elogiou o trabalho, né, esse trabalho, né, gráfico, basicamente. E foi um trabalho, assim, uma tradução que me deixou bastante realizado. Né? Fico feliz de ter feito essa tradução e espero que um dia esse livro esgote, quer dizer, e entre, né, para aquela série de livros baratos da coleção Acervo da Carambaia. Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.